em cima desse altar, Pai, de dizer coisas que não edificam ou de meras bobagens, Pai. E que em nome de Jesus, esse altar seja um altar para a sua palavra ser pregada. E que em nome de Jesus, cada vida aqui nessa noite seja edificada por esse poder tão grandioso que é a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Nós oramos e bendizemos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga sua voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados e vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá com a luz do alvorecer. E a cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Você pode se assentar. Eu não sei se já apareceu o tema aqui, já, né? Irmãos, nós tivemos um feriado essa semana. O nome desse feriado foi na quarta-feira e o nome desse feriado é Quarta-feira de Cinzas. É um feriado que hoje ele já está quase caindo em desuso. A maioria das firmas, das empresas já nem tiram esse dia mais como feriado. Mas esse feriado é um feriado católico, é um feriado considerado dentro da religião católica, não é o caso da religião protestante, mas dentro da religião católica ainda é um dia relativamente importante. E quarta-feira foi quarta de cinzas, mas o Rafael pregou, e eu pensei, por que não então dar o nome da mensagem de hoje de Domingo de Cinzas? A minha intenção nessa noite não é fazer aquilo que os historiadores chamam de sincretismo religioso, que é quando você chama alguns conceitos de uma religião e fica tentando misturar. Não é isso que eu quero fazer nessa noite. As cinzas, as quartas de cinza, continuam sendo dos nossos irmãos católicos. Nós não acreditamos nessa tipo de quarta-feira de cinzas, mas nessa noite eu queria compartilhar com você algo poderoso, não sobre o feriado, não sobre a data, mas sobre o conceito por trás dessa data, que é uma data relativamente importante dentro do calendário brasileiro. Você está comigo aqui?
Para nós podermos fazer isso e entendermos o que significa esse dia de cinzas, que pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, nós precisamos entender da onde surgiu esse conceito. E se você já leu na sua Bíblia e prestou atenção enquanto nós estávamos lendo, talvez ele não é de hoje, mas ele já era lá desde a época de Isaías. O carnaval, ele surge, na verdade, de um movimento pagão. Não cabe a nós falarmos sobre isso, porque nem mesmo os historiadores já chegaram a uma conclusão de qual paganismo se vem o carnaval. Mas o que nos interessa saber é que ele chegou no cristianismo e no meio do Império Romano, quando o Império Romano se converte ao cristianismo católico, apostólico e depois romano, cria-se e mergulha-se sobre uma cultura antes pagã e agora sincretizada ao cristianismo, chamado carnaval. Esse carnaval antes era dedicado a um período de adoração a outros deuses com festa, mas agora o catolicismo e o cristianismo da época resolve dar um novo sentido para essa festa. E o sentido não era o mesmo de agora. Carnaval era uma terça-feira que as pessoas se reuniam agora no cristianismo para poderem se sentar, fazer um churrasco gostoso, aproveitar e sentar e bater papo, rir, contar piada, se divertir ao máximo que elas pudessem, tendo comunhão umas com as outras, porque no dia da quarta-feira seria um dia que a partir dali se dedicariam a jejuar, orar, se quebrantar por um período de 40 dias, buscando a presença de Deus e se humilhando diante da presença de Deus. Aquela terça-feira, ela era não uma terça-feira para pôr máscaras e sermos quem nunca fomos. Aquela terça-feira não tinha o propósito de se tornar algo tão horrível como nós temos visto nos dias de hoje. Era um período para as pessoas terem comunhão umas com as outras e se alegrarem. E então, depois daquela terça, havia o primeiro dia que as pessoas iriam se reunir para consagrar ao Senhor. E o nome que foi dado foi quarta-feira de cinzas. E essa quarta-feira de cinzas, o propósito dela é para que no primeiro dia desses 40, a quaresma, fosse o primeiro dia para cada irmão ou irmã se ajoelhar, reconhecer diante de Deus que não era nada e que se não fosse a graça de Deus, estariam em cinzas, queimados pelo fogo do inferno. Mais tarde, as igrejas começam a trazer cinzas para dentro da igreja e nessa quarta-feira começar a passar cinzas nas pessoas, relembrando um velho costume judaico de que quando um homem e uma mulher queriam se humilhar diante de Deus, eles não só se jogavam em cinzas, mas se vestiam de panos de saco, para que em cinzas e com roupas de trapos eles pudessem representar diante de Deus o quanto eles se sentiam humildes, pobres e miseráveis, sem a graça de Deus diante deles. Irmãos, olha como que o conceito por trás disso é bonito. É comunhão, é dedicação, é reconhecimento de graça, reconhecimento do estado humano. Mas sabe qual que é o problema de tudo que é entregue na mão dos seres humanos? Nós confundimos o propósito com o dogma. Nós confundimos o conceito do que era para ser feito com uma mera tradição. Irmãos, a minha posição aqui como pastor não é ofender as outras igrejas, ofender as outras religiões, mas eu quero te fazer observar, olha como que o nosso mundo está hoje.
Olha o que virou tudo isso, olha para o rumo que as coisas tomaram. E hoje, como evangélicos, nós somos obrigados a ver, inclusive, evangélicos indo para o carnaval e depois fazendo uma quarta-feira de cinzas para chegar aqui no culto e falar: perdão, Deus, eu não deveria ter ido, fui, mas já estou aqui de volta. É interessante que o Senhor, Ele não nos chamou para uma quarta-feira de piedade e humildade. Ele nos chamou para vivermos uma vida inteira de humildade e recebendo a sua paternidade o resto da vida. Vou falar de novo em umas palavras mais simples para você dar um glória a Deus bem alto. Nós não cremos em um dia de cinzas, nós cremos em uma vida diante daquele que nos poupou das cinzas. Amém. Eu acho que você entendeu. De belas intenções, já diz um ditado que o mundo ele está cheio, mas o que importa a nós é de fato praticarmos. E Isaías 58 vai trazer um retrato exatamente como esse, de um cenário que nós estamos. As pessoas, elas tiravam dias para se dedicar ao Senhor, mas elas faziam desses dias apenas dias que não corroboravam com o propósito de Deus para a vida delas. E Deus, em vez de ficar satisfeito, o que esse texto está dizendo claramente para nós é que Ele estava triste com o jejum e a oração das pessoas. Irmão, preste atenção nisso. É possível você estar orando para Deus hoje e Deus estar triste com a sua oração. Olha como isso é sério. É possível nós orarmos e jejuarmos diante do Senhor e o Senhor olhar para o nosso jejum e falar assim: não estou feliz com isso, eu estou triste com isso. E as perguntas que nós temos que fazer então é: qual é o dia de cinzas, ou qual é o meio correto de nós nos colocarmos diante do Senhor de uma forma que não o deixe triste, mas o alegre? Eu não sei você, mas se eu puder nessa noite sair daqui alegrando no Senhor e me regozijando nele, eu vou pular de alegria e eu vou ficar mais feliz que Deus, eu acho, se eu conseguir agradá-lo. O versículo 2 começa dizendo assim: mesmo nesse estado, e se você ver o versículo 1, o estado que Deus está falando é um estado de completo pecado, a ponto de Deus falar no versículo 1, Isaías sai gritando igual uma trombeta para todo mundo te escutar. E aí no versículo 2 ele diz assim: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Agora Isaías está sendo irônico, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? E aí Deus explica: acontece que no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Irmãos, presta atenção no que está dizendo o versículo 2. Aquele povo era pecador, mas eles iam para a igreja orar e clamar diante de Deus as suas súplicas. Aquelas pessoas, eles tinham dentro deles um senso de: eu estou todo errado, eu estou todo sujo, mas eu preciso ir para a igreja. Você conhece alguém assim? A minha vida está toda bagunçada, mas eu preciso ir para a igreja. Eu estou vivendo uma vida totalmente louca, desvaiada, longe dos caminhos do Senhor, mas eu preciso ir para a igreja. E o relato de Isaías ainda é assim. E chega na igreja e fala: Deus, eu desejo viver os seus sonhos na minha vida. Pai, por que eu estou orando lá no meu quarto e o Senhor não me escuta? Por que eu faço tudo o que eu posso para o Senhor ouvir a minha oração e o Senhor não ouve? E qual é a resposta de Deus? Vocês estão fazendo isso tudo, mas isso tudo não está me deixando feliz,
Porque vocês têm sido oprimidos e oprimido pessoas pelos seus pecados. Irmão, pode parecer brincadeira, mas existem muitas pessoas assim. De vez em quando, na porta da igreja ali, aqui por perto, você já deve ter visto que ficam alguns moradores de rua, sim ou não? Você já parou para conversar com um morador de rua? Eles sabem mais Bíblia que a gente. Eles conhecem a palavra de Deus, a maioria deles, em uma profundidade que você fica assim, meu Deus, quem é esse? João Calvino? Será que esse aqui é o Jacob Armínio? Você conversa com outros e fica assim, meu Deus, Charles Spurgeon ressuscitou e está em forma de mendigo falando comigo? Porque é uma teologia, uma precisão, eles ditam versículos de cabeça, eles mostram uma propriedade de conhecimento da palavra, que você fica assim, como que eu vou pregar para uma pessoa que já conhece tanto das Escrituras e de Deus? Só que, irmãos, sejamos sinceros, qual é o problema de alguém nessa situação? Eles conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Eles conhecem a letra da lei, eles conhecem os mandamentos, eles conhecem a Bíblia em todos os seus lugares, capítulos, versículos, precisões teológicas, eles conhecem tudo, eles só não querem viver a prática dessa palavra conhecida. Agora, qual é o nosso problema como igreja? Nós achamos que porque essas pessoas estão lá fora, um pouco mais sujas do que nós, com um pouco menos de dinheiro do que nós, que a situação deles é diferente da nossa. Mas permita-me te dizer uma coisa, se eu e você conhecemos a letra dessa palavra, todos os versículos, todos os capítulos, todas as teologias, e não vivemos a prática dessa palavra, nós somos tão mendigos quanto os que estão lá fora, nós somos tão miseráveis e decadentes em nós mesmos quanto aqueles que estão lá fora, porque nós não temos vivido a prática dessa palavra preciosa. Se a cinza não for para ter dentro do nosso coração, ela não precisa ter do lado de fora. A Bíblia, inclusive, é muito incisiva em dizer, em um exemplo, que é melhor nós sermos ou muito quentes em Deus ou muito frios em Deus do que sermos mornos, porque se nós formos mornos, você sabe o que a Bíblia diz, Ele vai nos vomitar da sua boca. Meu irmão, se for para entregar a vida para Jesus, entrega de verdade. Se for para viver uma vida genuína com o Senhor, viva de verdade. Se for para ser crente, seja um crente intenso. Se for para viver uma vida de oração, viva uma vida de oração intensa. Se for para exercer o seu propósito no Senhor, seja intenso, mas não seja daqueles que vivem a teoria, que andam sobre uma teoria, mas não colocam a prática nessa teoria. Você está comigo aqui? A interpretação que os teólogos dão para esse versículo é de que o nome disso é hipocrisia. Você sabe de onde vem a palavra hipocrisia? Hipocrisia é um nome grego usado por aqueles homens para chamar os atores que muitas vezes vinham para interpretar personagens com sentimentos diferentes dos naturais. E aqueles homens eram chamados de os hipócritas, aqueles que se faziam de atores para imitar ou fazerem um personagem. Deus não quer que nós sejamos meros personagens ou atores. Ele quer seres humanos reais. Em nome de Jesus, entenda isso. Que nessa noite nem eu nem você sejamos apenas figurantes do reino de Deus. Nós temos que ser aqueles que vão viver, tocar, andar sobre os milagres de Deus. Nós vamos ser, em nome de Jesus, as Bíblias que vão andar. E se for preciso, alguém vai ler, mas se não der tempo, você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler e conhecer. Cristo vive, Ele está vivo, e essa pessoa me lembra todo dia que Ele não morreu.
O versículo 5, ele diz assim: seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Irmãos, isso aqui é uma crítica que o próprio Deus está fazendo em cima daquelas pessoas. Eu acho que está claro, mas eu vou repetir só para ficar um pouco mais claro. Olha a pergunta de Deus: será que adianta você tirar 4 dias da sua semana, usá-los exclusivamente para sexo, drogas, diversões que não corroboram com a palavra, e no 4º dia você chegar diante do altar, desculpa a expressão, não é ofensa, tomar uma cinzada na nuca e achar que isso vai ser agradável diante de Deus? Essa pergunta não é minha, essa pergunta está aqui, ó. Será que é isso que vocês acham que vai resolver o problema de vocês? E nem eu e nem você precisamos ser hipócritas, a resposta é não. Porque eu estou falando de um exemplo de carnaval, mas quantas vezes nós vivemos uma vida inteira assim? Nós vivemos uma vida inteira assim, vivendo dessa forma, e a gente chega diante de Deus em um dia, como está escrito assim. Será que em um dia eu vou chegar diante de Deus, eu vou pedir perdão e está tudo certo? Não, tá. Nós não somos crentes de um dia, nós somos crentes de uma vida. Nós não somos crentes de um período, de 1h30 de culto no domingo, de 1h30 de culto na quarta. Nós somos crentes de uma vida inteira regada aos pés do Senhor. E nós não podemos ser assim. Olha a pergunta de Isaías: seria esse o jejum que eu escolhi? Num só dia você se humilhar. A nossa vida tem que ser inteira, entregue e humilhada aos pés de Cristo. Eu sei que é forte, eu sei que talvez você não veio aqui para escutar isso. Mas há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um documentário, um filme, que ele é dividido em 2 sobre a vida da família von Richthofen. Eu não sei se você já viu esse documentário. Ele é dividido em 2 filmes, que um diz assim, é o título A Garota que Matou os Pais, e o outro, algo mais ou menos assim, Os Irmãos que Mataram Meus Pais. Em ambas as versões contam a versão tanto dos irmãos conhecidos como Cravinhos, e em outra versão da própria Suzane, mas nos 2 filmes e nas 2 colocações é apresentado a forma como a polícia ela começa a desconfiar de quem seriam os autores daquele crime. E um fato que me chamou a atenção é que o filme vai mostrando que no primeiro dia da morte daquela família, daqueles pais, tanto Suzane quanto os irmãos Cravinhos, eles estão chorando. Chorando copiosamente, desesperados, como se realmente estivessem sentindo uma dor profunda sobre a morte daqueles pais, daquele casal. Só que a polícia, ela liga um pisca-alerta e começa a desconfiar dos 3. Quando no outro dia, a polícia resolve escutar mais uma vez a versão da Suzane e a versão dos outros 2 irmãos. E quando a polícia chega na casa, eles batem a porta. E na versão dos filmes, eles topam com os 3, não chorando, não vivendo luto, mas fazendo um churrasco e uma boa festa para comemorar a herança. Quando a polícia se depara com aquela cena, eles entendem que algo estava errado. E aí o depoimento dos policiais é muito claro: olha, é impossível que alguém que viveu um luto no dia anterior estivesse fazendo festa e churrasco no outro dia para comemorar.
Agora, o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui, irmãos? Nós olhamos para um caso criminal como esse na prática e nós repudiamos. Mas coloca amor nas minhas palavras. Quantas vezes nós chegamos diante da presença de Deus em um culto de domingo e nós choramos copiosamente pelos nossos pecados. Nós chegamos em um culto de domingo, nos ajoelhamos, pedimos perdão para Deus e pensamos: Deus, me perdoa. A gente vive o luto, a gente chora na presença de Deus. Mas no outro dia, nós somos como aquela família, fazendo festa e voltando para a mesma vida de pecado que nós vivíamos ontem. O texto está dizendo que isso não é arrependimento. O texto está dizendo que isso para nós, Deus nem ouve. É tão pesado nós olharmos para isso que eu vejo o silêncio da igreja como uma reflexão. Mas eu quero pesar um pouquinho mais na sua mente. O que define a nossa vida não são as lágrimas que nós derramamos num culto de domingo. São as nossas atitudes quando o relógio desperta na segunda-feira. O nosso dia começa. A segunda-feira revela tudo aquilo que nós entregamos para Deus no domingo. A segunda-feira, quando o celular desperta, revela cada atitude que de fato foi um arrependimento sincero e aquilo que não alcançou em nada os nossos corações. Não existe nada que confirme em nós um maior arrependimento do que uma manhã de segunda-feira. Não existe nada que revele mais Cristo nas nossas vidas do que quando a nossa semana começa e na nossa vida comum nós devemos provar ao mundo e a Cristo que aquilo que está no nosso coração de fato é uma verdade e não foi só um choro de momento. E então o versículo 6, ele termina dizendo assim, e de fato ensinando para aquele povo o que seria um dia real de cinzas. Versículo 6 diz assim: será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? E aí o versículo 8 diz assim: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Irmãos, olha como isso é lindo. O jejum agradável é que nós quebremos toda a injustiça. E aí o profeta ele vai falando várias das injustiças que nós devemos quebrar. Injustiças em nós, injustiças nos outros, as correntes que nos prendem, os laços que nos envolvem, tudo isso ele vai mandando ser quebrado. Ele vai dizendo: é isso que agrada ao Senhor. E quando vocês fizerem isso, a honra do Senhor estará na sua frente e a glória do Senhor vai estar na sua retaguarda, te protegendo por onde você for. Irmãos, fica uma pergunta para nós nessa noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de alguma vez na sua vida você ir em um presídio, você se deparar e ir entrando e vendo as celas fechadas, vendo aquele cheiro horrível entrando no seu nariz, você vendo aquela cena e vendo pessoas que poderiam estar livres, mas estão ali por algum motivo. E outra coisa que eu não sei se você sabe, mas eu nunca vi na prática uma outra pessoa presa ajudar outro preso a sair da cadeia. Você já viu? Sair da prisão.
Normalmente, quem tira alguém da prisão é alguém que está livre do lado de fora e é advogado, ou vai procurar um advogado, e os dois vão trabalhar, um vai pagar, o outro vai trabalhar para tirar aquela pessoa que está presa. O texto está dizendo que o jejum, ou seja, esse dia que agrada ao Senhor, esse dia de arrependimento sincero, a primeira coisa que tem que haver, segundo o versículo 6, é que nós quebremos as correntes de injustiça que há. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Se alguém que está preso não consegue ajudar outra pessoa que está preso, isso me mostra uma coisa na realidade. Nessa noite nós só temos duas posições para nós definirmos de que lado nós estamos. Ou nós somos aqueles que estão presos na injustiça e precisamos ser libertos, ou nós somos os libertos que precisam ajudar os outros a se libertarem. Fica uma pergunta nessa noite, de qual lado nós estamos? Nós estamos do lado dos que ainda estão presos em alguma coisa, ou nós somos do lado daqueles que já estão libertos para libertar os outros? E em nome de Jesus, nós precisamos entender que se nós ainda estamos presos em alguma coisa, se nós ainda estamos presos em algum laço de iniquidade, em algum laço de injustiça, essa noite nós precisamos quebrar isso para nós começarmos essa libertação primeiro em nós e depois em todas as outras pessoas. Eu ainda não pedi para você repetir nada nessa noite, então você vai repetir agora comigo. Primeiro eu. Primeiro eu e a minha liberdade em Cristo, para depois eu libertar os outros. Vamos repetir novamente? Primeiro eu, para eu ser livre e depois eu libertar os outros. Você quer viver essa verdade em nome de Jesus? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu queria te convidar para você ficar de pé, irmão. Sabe? Às vezes eu chego em casa um pouco triste. Porque como pastor, eu subo no altar para pregar, pensando sempre assim, eu preciso levar uma mensagem para a igreja que mude a vida das pessoas que estão sentadas ali. E eu não conheço o seu coração. E o único jeito que eu vejo com os olhos humanos, se a pregação fez efeito ou não, é vendo muitas vezes a sua vida. E algumas vezes eu confesso que eu volto assim para casa triste, porque eu não vejo essa mudança que Isaías fala de atitude. E muitas vezes eu não entendo se isso é só uma hipocrisia que muitas vezes as pessoas não descobrem nelas mesmas, ou se na verdade elas não entenderam a mensagem e que o que Cristo quer é que nós nos arrependamos dos nossos caminhos e possamos viver com Ele. Nessa noite eu apelo a você, meu irmão. Nessa noite eu clamo esse espírito que há dentro de você. Que essa não seja só mais uma noite de cinzas hipócritas, onde nós levantamos a nossa mão e falamos: Jesus, eu te aceito, o Senhor é lindo, eu quero ver a tua vida na minha. Mas nós não deixamos essa palavra entrar e nos mudar. Que essa seja uma noite não só de cinzas, mas de cinzas e pano de saco, diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pecador, miserável, a minha vida está toda errada, eu estou num lugar que eu não deveria estar, mas nessa noite eu me arrependo e não vai ser como em todos os outros domingos. Eu estou falando sério, é de verdade, o meu arrependimento é de verdade, eu quero uma vida de verdade, eu quero uma transformação de verdade, porque senão tudo aquilo que nós vivemos aqui, amanhã, quando o bendito relógio despertar, tudo vai cair por terra, vai vir outra palavra, outra mensagem, outro pregador, e a nossa vida vai continuar a mesma.
Eu não sei você, mas eu não quero viver um dia da justiça de Deus. Eu quero viver a minha vida toda na justiça dele. Eu quero viver todos os dias da minha vida no Senhor. Eu quero entregar cada minuto da minha vida, cada minuto do meu coração para Ele. Porque se não for assim, não vai valer a pena. Porque esse jejum, esse dia, essa humildade, ela não vai estar chegando nem aos pés de Deus. O que ganha o coração de Deus, meu irmão? O que ganha o coração de Deus, meu irmão? Não são os nossos dinheiros, os nossos dízimos. Não é a nossa adoração durante o louvor. A única coisa que agrada o coração dele é o nosso arrependimento sincero, reconhecendo que nós não somos nada. Se nessa noite nós não estivermos dispostos a fazer isso por Ele, por favor, não levante as suas mãos. Se nessa noite você não estiver disposto de verdade a entregar o seu coração e a sua vida para Ele, por favor, não cante, por favor, não ore, por favor, não diga que você se entrega, se você não se entrega para Ele de verdade. De boas palavras o mundo está cheio, mas o Senhor não está. Que nessa noite a nossa oração seja sincera diante do Senhor, o nosso cântico seja sincero diante do Senhor, para que quem sabe nessa noite Ele olhe para nós e diga: nessa noite eu aceito a tua humildade, nessa noite eu aceito o teu coração arrependido, nessa noite eu aceito o teu pedido de perdão e o reconhecimento da sua graça. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nos constranja no teu amor, nos constranja na tua graça, Pai, nos envolve em um sentimento de arrependimento, de quebrantamento diante da sua palavra. Pai, nessa noite nós nos arrependemos completamente de cada olhar maligno que nós tivemos, de cada palavra maligna que nós tivemos. Nessa noite nós nos comprometemos a resolver um problema que virou pecado, que já está enraizado em nós, a gente não tem coragem. Pai, nessa noite nós nos comprometemos a romper a hipocrisia a qual nós entramos, a viver uma vida como nós temos vivido, de levantar a mão no domingo e pecar na segunda, de levantar a mão na quarta e pecar na quinta. Senhor, nós não queremos viver uma vida onde nós pecamos no sábado e no domingo nós voltamos aqui arrependidos da boca para fora. Que, Pai, essa noite o Senhor nos envolva em um coração sincero, em uma vida sincera, em um coração diante do Senhor, para que esse domingo seja um domingo de verdadeiras cinzas e levantamento da sua palavra. Pai, nos convença, Pai, nos convença, Pai, nos muda a nossa história, muda o nosso olhar para o mundo. Nós não queremos viver uma vida de pecado, Jesus. Se agora nós vivemos de um jeito, nós não queremos viver mais assim. Ajude-nos, Senhor, na nossa incredulidade, ajude-nos, Senhor, na nossa fraqueza, ajude-nos, Senhor, naquilo que já virou uma doença e está nos doendo por dentro. Nós cremos, Pai, que se o Senhor nos ajudar, nós iremos vencer, nós iremos vencer, nós iremos romper, Pai. Nós acreditamos e levamos a isso.